Conheça Yaji Shingo, que acredita que o período mais rebelde é quando você fala com seus pais com uma atitude desafiadora. Mas, na vida dele, a situação é um pouco diferente, porque no dia em que ele está jogando, sua irmã mais nova, Ibara, entra gritando, mandando ele ficar quieto porque o som do jogo está alto demais. Nesta temporada de chuvas, Shingo insiste que o som não está tão alto, mas ela retruca dizendo que aquela é a sala de estar, não uma sala de concertos. Ele brinca, se perguntando se o animal espiritual de Ibara é uma reclamação ambulante, notando o quanto ela mudou desde a infância. Ele quer que o laço entre ele e Ibara continue sempre forte. Mas a atitude rebelde dela está tornando isso bem difícil. Acontece que fortalecer laços familiares é mais fácil quando ninguém fala. Justo quando ele tenta sair, seu irmão o impede, dizendo que ele a distraiu dos estudos, e agora quer que ele assuma um pouco de responsabilidade. Ele suspeita que Ibara vá pedir dinheiro, mas ela diz que quer jogar com ele. Ele estava pronto para perder dinheiro, mas em vez disso fica surpreso e se pergunta por que ela, de repente, desenvolveu interesse em jogos. Isso é raro nela, mas ela insiste que não significa nada, só quer jogar. Shingo acha tudo bem estranho. Enquanto isso, Ibara pensa, frustrada, que só queria que seu irmão passasse um tempo com ela jogando juntos, mas, em vez disso, ele faz tudo sozinho, e isso a faz se sentir mal. Ibara acredita que é dever de um irmão cuidar da irmã. Assim, ela inicia a missão Filha Mimada. Vendo o irmão jogando na sala, ela leva os livros de estudo para lá só para ter um momento de conexão com ele. Passo 1. Invadir o território dele. Passo 2. Chorar se falhar. Ela inventa uma desculpa para jogar, dizendo que, se o irmão não pode jogar sozinho, deveriam jogar juntos. Mas ele responde que jogar com ela seria ainda mais chato. Isso deixa Ibara ainda mais irritada. E ela vai lá e desliga o cabo do videogame da tomada. Isso não é amor entre irmãos. Isso é guerra psicológica. Shingo grita de repente que não salvou ainda suas 3 horas de progresso. Então, vendo o modo rebelde de Ibara, ele cede e a deixa jogar, mas avisa que só por 15 minutos. Para ela, 15 minutos é pouco demais, quer jogar umas 12 partidas. Ainda assim, Shingo lhe dá o controle e diz que, enquanto ela joga, vai sair rapidinho para fazer compras. Ibara fica surpresa, pois teria de jogar sozinha. Ela logo o impede e traz alguns DVDs de jogos, dizendo que quer jogar aqueles. Shingo fica chocado ao ver títulos tão famosos. Ele se pergunta como ela conseguiu tais jogos, ou tem contatos, ou faz parte de algum cartel gamer clandestino. Ela inventa que uma amiga deixou em sua casa. Shingo decide adiar as compras e jogar com ela. Ibara fica corada, pensando que quase foi descoberta, já que passou 2 horas escolhendo aqueles jogos, 3 dias antes, só para jogar com o irmão. Por outro lado, Shingo pergunta se, depois de jogarem, ela vai estudar no quarto dela. Ao ouvir isso, ela fica furiosa, e ele percebe que acabou de cometer uma gafe. Esse é o momento em que se descobre que diplomacia funciona melhor que lógica com irmãs. De repente, ela pula no colo dele, alegando casualmente que o chão está frio demais. Shingo fica sem entender aquele comportamento, enquanto Ibara, corada, pensa que talvez tenha exagerado. Ele até checa mentalmente se ela atualizou o firmware durante a noite. Não resta dúvida para Shingo, sua irmã está furiosa. Ele pergunta qual jogo ela quer jogar, mas Ibara fica perdida em pensamentos e não responde. Quando ele a chama de novo, ela explode, perguntando por que ele está olhando para ela. Então ele percebe que ela só está desesperada para jogar, e é por isso que está tão irritada. Os dois começam a jogar, e Shingo se lembra da infância, de como brincavam juntos, e às vezes, para animá-la, ele até perdia de propósito. Ibara fica muito feliz jogando ao lado dele. Mas Shingo comenta que, naquela posição, não consegue jogar direito e pede para ela sentar no sofá. Ao ouvir isso, Ibara fica envergonhada e grita que tanto ele quanto o sofá são estúpidos. O sofá abre uma queixa formal por danos emocionais. Shingo não entende nada, só sente que sua irmã está em um modo muito rebelde. A chuva forte começa a cair lá fora enquanto, dentro de casa, Ibara corre animada para iniciar outro jogo. Ela propõe, se ganhar, o irmão lhe deve um sorvete. Ele provoca, se ela perder,
terá de fazer o dever de casa. A clássica aposta entre irmãos, sem dinheiro, mas com dano emocional incluso. Ibara pensa que não há como perder esse trato. Mas, assim que o jogo começa, a energia acaba por causa da tempestade. Até o clima sabe da Rage Kit. Shingo comenta que o disjuntor pode ter desligado e vai até lá. Ibara corre atrás e diz, suavemente, que não vai ficar sozinha, vai junto com ele. Ele reflete, se ela fosse sempre assim educada, a vida seria bem mais fácil. Ele a leva junto e liga o disjuntor. Mas a paz não dura mais que uma tela de carregamento. Assim que a luz volta, Shingo diz que precisa verificar o computador dela no quarto. Enquanto isso, Ibara começa a pensar que, justo quando estava gostando de jogar com o irmão, tudo deu errado. Ela sente que esqueceu algo importante, mas não consegue se lembrar. Quando finalmente percebe, já é tarde, o recibo dos jogos que comprou está em cima do computador. Ela corre para escondê-lo, mas encontra o irmão já segurando o papel. O universo realmente disse, tarde demais, perdedora. O rosto de Ibara fica pálido. O irmão pergunta se ela comprou todos aqueles jogos. Ela tenta inventar uma desculpa, dizendo que a amiga deixou o recibo junto com os jogos. Mas Shingo entende a verdade e acaricia, dizendo que nunca ficaria bravo com ela, então não precisa mentir. Arrependimento instantâneo por não ter se escondido. Ibara cora, vira o rosto e pede que ele não a trate como criança. Depois, suavemente, chama o irmão pelo nome e diz que deveriam voltar a jogar. Shingo congela ao ouvir isso. Ela se pergunta por que ele não responde nada, por que ficou em silêncio. Então ele diz, vamos começar o jogo. Ibara, irritada, retruca que não perderia tempo assim com ninguém além dele. Então os dois se sentam e jogam por horas, como crianças de novo. Maturidade temporariamente suspensa em nome da união fraterna. Ele não sabia que experimentar um doce vinha com uma sentença de morte açucarada. Shingo realmente gosta de ver que sua irmã colocou tanto esforço em algo para os colegas de classe. Ao dar uma mordida no cupcake, o forte sabor de café o atinge, trazendo uma onda de nostalgia. Ele se lembra de quando estava nos exames de admissão, e sua irmã costumava preparar seus cupcakes favoritos de café. Ah, o doce sabor da cafeína e da nostalgia manipulada. Depois de comer o cupcake, Shingo pensa em como sua irmã costumava ser bem doce, mas agora vive em um estado rebelde. Nesse momento, ela pergunta como estava o cupcake. Parece muito nervosa, e ele percebe isso. Ele responde que o cupcake está delicioso, até melhor que antes. Ao ouvir isso, ela fica vermelha como um tomate, mas em vez de reagir, apenas dá de ombros casualmente. Bom, óbvio. O ego dela ganha mais 110 pontos de confiança. Shingo, desconfiado, pergunta se o amigo para quem ela vai levar o cupcake gosta de café. Quando Ibara confirma, sua mente imediatamente salta para a possibilidade de ser um garoto da escola. Ele elogia o esforço dela, dizendo que quem receber os cupcakes terá sorte. Mas Ibara entende a indireta e rebate, fez muitos, então ele pode comer todos. Shingo pisca. Não era só um teste de sabor? Ibara, já irritada, corrige, é um mote de teste, e o papel dele é comer todos. Nesse momento, ele percebe que não é o irmão solidário. É o rato de laboratório. Então, ela traz mais 10 cupcakes enormes. Ele encara, horrorizado. Mal sobreviveu aos 3 primeiros. Agora mais 10. As chances são mínimas. 10 cupcakes, uma alma, 0 sobrevivência. Enquanto isso, Ibara observa com carinho, pensando em como ele anda cansado, fazendo hora extra. Ela só queria mimá-lo um pouco. De repente, sem aviso, ela vai atrás dele e começa a massagear seus ombros. Assustado, ele se levanta e pergunta o que ela está fazendo. Uma recompensa, responde Ibara, por experimentar os doces. Ele insiste que não precisa daquilo. As mãos dela param. Tinha juntado tanta coragem para esse pequeno gesto, e agora está arrasada. Ainda assim, tenta de novo, suavemente. Shingo, chocado, se pergunta o que deu nela. Cupcakes e massagens, isso parece quase uma confissão.
Preocupado que ela precise de dinheiro, ele tira 3.000 ienes e entrega, agindo como o irmão responsável. Pelo encontro, acrescenta: com o garoto a quem você vai dar os cupcakes. Ibara congela. Um mal-entendido completo. Ele ainda diz que pode considerar como uma mesada extra e que sempre pode contar com ele. Ela o encara, atônita. As lágrimas começam a brotar. Nada dói mais do que ser mal compreendida, especialmente em linguagem de cupcake. Ela joga o dinheiro na mesa e corre. Ele a chama, mas ela já está encolhida fora do quarto, enrolada em um cobertor, chorando baixinho. Tudo o que queria era mostrar amor, mas sempre dá errado. Pouco depois, batidas na porta. Shingo está do lado de fora. Ela insiste que não está chateada e que definitivamente não tem nenhuma apaixonite. Ele pede para ela sair. Ela sai, hesitante, e finalmente explica a história por trás dos cupcakes, os mesmos que ele havia elogiado sem saber. Quando ele se vira para ir embora, ela segura sua camisa corada e dá um joinha trêmulo. Ela só queria que ele desse o seu melhor. Shingo pausa, surpreso com aquele apoio inesperado. Ele sorri gentilmente e garante que o irmão vai dar o máximo nos estudos. É tudo que basta. Ela sai correndo, vermelha de vergonha. Ele fica parado, em silêncio, percebendo que talvez sua irmã não o odeie tanto quanto pensava. Do outro lado da porta, Ibara desliza até o chão, rosto em chamas. Ela murmura para si mesma que tudo foi perfeitamente normal, totalmente tranquilo, nada fora do comum, mas ainda se pergunta: por que meu coração parece estar dando cambalhotas? Na manhã seguinte, a mãe deles olha para os olhos cansados de Shingo e comenta que claramente ele não dormiu bem. Cafeína, o bode expiatório oficial dos irmãos emocionados. Dias depois, os pais de Shingo e Ibara deixam um bilhete: não estarão em casa à noite, então os dois devem cuidar do jantar sozinhos. Ibara fica radiante por ter a casa só para ela e o irmão. Shingo, percebendo o bom humor incomum dela, se pergunta por que a irmã, normalmente irritadiça, parece tão animada. Clima de calmaria antes da tempestade. Durante o jantar, Ibara vê um jornal por perto com um anúncio de um filme nostálgico. Seu coração se agita. Quer convidar o irmão para assistir junto, mas nervosa demais para falar, ela apenas joga o jornal na direção dele, esperando que note o anúncio. Sua versão de comunicação, telepatia via papel. Shingo, confuso com o comportamento estranho, dá uma olhada e joga o jornal no lixo. Comenta casualmente que ela deveria jogar o próprio lixo. Missão Noite de Cinema, rejeitada instantaneamente, como inscrição de emprego. Mais tarde, enquanto guardam a louça, ela pergunta suavemente se ele tem visto algum filme ultimamente. Shingo balança a cabeça. Não. Ainda insistindo, Ibara tenta outra pista, pergunta que dia é hoje. Mas ele entende errado, achando que ela está zombando por ele não ter companhia em uma sexta à noite. Ele se estufa, dizendo que sabe muito bem que dia é. Ela congela, a energia some, o rosto fica indecifrável. Ele franze a testa, sem saber onde o clima azedou. Quando volta da cozinha com água, a sala já está mais escura. As luzes apagadas, a TV piscando no canto. Ele olha para o sofá, mas para de repente, Ibara está no chão, de pernas cruzadas, com uma tigela de pipoca no colo e 2 latas de refrigerante fechadas ao lado. Ele fica pasmo. O que ela está fazendo ali, acordada? Ibara, vendo sua hesitação, sorri e diz que, se ele for embora, ela comerá toda a pipoca sozinha. Fica claro, ela quer que ele fique para ver o filme. Shingo, desconfiado da mudança repentina, teme que ela esteja pegando hábitos estranhos sem os pais. Sem opção, aceita ficar. Ela comemora, missão bem-sucedida. Ao se acomodarem, ele avisa que, se o filme não for bom, vá embora. Mas, inesperadamente, comenta que notou como se aproximaram ultimamente e que parece que Ibara realmente gosta de passar tempo com ele. Ela cora e se ilumina de felicidade, mas, aflita, retruca rápido que é ele quem a segue. A negação, a linguagem oficial do amor entre irmãos. Shingo não se convence. Ibara, por dentro, celebra, conseguiu fazê-lo ficar.
Já planeja mais momentos assim. Mas, pelo jeito dela, ele ainda acha que continua no modo rebelde, sem perceber que está apenas acompanhando tudo que ele diz. Na verdade, essa é a era menina doce, disfarçada. Enfim, decidem qual filme assistir. Ibara, animadíssima, revela, é sobre monstros. Uma garota guerreira feroz contra um tubarão gigante. Nada mais familiar que um tubarão socando uma garota monstro. Shingo fica sem reação, sem ideia do que esperar desse filme. Enquanto isso, Ibara está em puro êxtase, feliz por finalmente assistir um filme com o irmão. Só que, 30 minutos depois, Shingo parece um prisioneiro de sofá. O rosto diz Netflix, mas a alma grita socorro. Ibara, em contrapartida, está totalmente imersa, pulando a cada susto como um gatinho assustado. A pipoca voa mais do que o enredo. Shingo tenta segurar o riso, mas ela estoura em frustração, dizendo que não está com medo, só precisa ir ao banheiro. Clássica lógica de filme de terror, negar tudo, gritar depois. Ele resolve cutucá-la de brincadeira no ombro. Para sua surpresa, ela solta um grito alto, entra em lágrimas e agarra-o com força. Ele fica chocado. Não sabia que ela estava tão assustada. A pegadinha virou sessão de terapia. Ibara pensa consigo mesma que ele não percebeu o quanto ela estava assustada e promete que nunca o perdoará por rir. Enquanto o terror continua na tela, Shingo só consegue pensar que aquilo parece mais uma comédia do que um filme de medo. Ela decide que é a vez dela de assustá-lo. Pega uma lata gelada de refrigerante e encosta devagar no pescoço dele. Mas ele não reage. Confusa, ela mal tem tempo de processar quando ele pega outra lata e encosta na perna dela. Ela grita e se agarra nele, apavorada. O horror verdadeiro sempre esteve na sala de estar. Vendo-a em lágrimas, Shingo promete não provocar mais. Mas Ibara, furiosa, não aceita e começa a bater nele com uma almofada. Ele fica sem saber se passou dos limites dessa vez. Na tentativa de fazer as pazes, oferece a pipoca. Não fica brava. Ibara responde, escondendo o real motivo da raiva, estava assustada e queria que ele a acompanhasse ao banheiro. Envergonhada, solta, só vem comigo até o banheiro. Shingo cai na risada, e a tensão se desfaz. Nada testa mais a lealdade entre irmãos do que escolta ao banheiro contra fantasmas. Ibara resmunga, dizendo que não precisa de sarcasmo. Ele, ainda rindo, lembra que, quando eram pequenos, ela fazia o mesmo, sempre o arrastando junto depois de filmes de terror. Mas, enquanto ele divaga, ela percebe que, se não insistir, ele não vai se mover. Com a voz mais suave, chama-o novamente, dessa vez sem fingir. Segura o braço dele, olha firme e pede de verdade. A sinceridade finalmente o convence. Ele vai. Enquanto ela está no banheiro, a luz forte não ajuda em nada. Assustada, chama para ter certeza de que ele não saiu. Ele responde rápido. Ela o alerta para não se mover nem um centímetro. Ele permanece imóvel, agora oficialmente promovido a guarda-costas de banheiro. Quando volta, ela o manda direto para a sala. Vamos terminar o filme. Ele a observa, vendo ainda traços da mesma irmãzinha de sempre. Os dois se acomodam no sofá. Ela dá um empurrãozinho e sorri. Devia me agradecer por todo esse tempo de qualidade. Ele revira os olhos. Talvez essa seja só a nova forma de tortura dela. Mas, no fundo, ela celebra em silêncio, missão concluída. Finalmente, conseguiu ver um filme com ele. No dia seguinte, Ibara procura o irmão pela casa, mas não o encontra. Decide ir até a loja de conveniência. Ao sair, vê Shingo em pé, conversando com uma garota. Ibara congela. Alerta ativado, namorada detectada. Brocon em colapso. Corada, se pergunta se é mesmo a namorada dele. Não tem certeza, mas precisa descobrir quem é. Modo investigação ativado. Operação espiar o irmão, iniciada. A bela garota é Kukuri Kuriyama, amiga de infância de Shingo. Do primário ao ensino médio, sempre esteve ao lado dele, e o laço entre eles é forte. Mas Shingo nunca percebeu seus sentimentos, por ser denso demais. Já Ibara, a grande Brocon, sempre atrapalha.
Desta vez, porém, Kukuri está decidida a levá-lo para um encontro de verdade. Pena que esqueceu que esse encontro vem com uma terceira roda grátis. Ela pergunta se ele quer ir ao aquário com ela. Shingo cora, se perguntando se é mesmo um convite amoroso. Pensa consigo. Por que alguém o convidaria, se até sua irmã parece odiá-lo? Ainda assim, vê uma chance e aceita. Mas, nesse instante, a voz de Bara surge atrás. Ela estava ouvindo tudo. De pé no portão, anuncia que também está livre hoje e vai junto. Kukuri se irrita, Ibara é um bloqueio ambulante de encontros. Tenta inventar desculpas, mas Ibara ignora todas, insistindo que só irá se for com os dois juntos. Kukuri se frustra ainda mais. O passeio vira uma queda de braço. Shingo aponta que o convite era só para ele, mas Ibara insiste que usará seu próprio dinheiro. Surpreso, Shingo decide deixar que Kukuri leve Ibara, e ele vai outra hora. Nenhuma das duas gosta da ideia. Ambas fingem concordar, inventando desculpas, deixando Shingo totalmente perdido. Ele continua sem entender nada. Ainda sem perceber, oferece dinheiro para Ibara ir outro dia com as amigas, já que Kukuri deu a ele o ingresso. Ela recusa no início, mas depois aceita, meio triste. Ao ir embora, Kukuri a chama de volta, dizendo que ela pode ir também, desde que se comporte. Shingo, surpreso, pergunta se ela fala sério. Kukuri não quer que a birra de Ibara estrague o clima. Ibara agradece de forma forçada, pingando agressividade passiva. As duas trocam olhares frios. Kukuri, exausta, se pergunta por que nunca consegue tempo a sós com Shingo.